Bom dia, igreja. Eu vou usar o microfone, senão não sai na live, tá bom? Primeiro dia de escola bíblica, é bom, né? Graças a Deus. Contar para vocês um pouco da minha experiência com escola bíblica. Eu frequentava a escola bíblica desde criança, mas eu nunca me dei conta da importância de escola bíblica. Então tinha aquela professorinha que fazia a gente cantar aquela musiquinha, 3 palavrinhas só, e você ia cantando. E colocava lá os desenhinhos na parede, você decorava um versículo, depois fui passando para adolescente, aí passei para os jovens, depois passei para os adultos. E para mim, muito do que eu conheço de Bíblia, de teologia hoje, apesar de eu ter feito seminário, estudar 3 anos e meio no seminário, tudo que eu via no seminário era uma sombra daquilo que eu estudei desde criança. Então a escola bíblica, ela é algo importante, porque você tem tempo de falar, de perguntar. Inclusive vocês que estão aqui, se quiser parar para perguntar, quem estiver assistindo aí que tenha paciência, espere, né? Vocês estão aqui, vocês têm prioridade, né? Vier na igreja, domingo de manhã. Então se quiser interromper e perguntar, fique à vontade. Então a escola bíblica, ela é esse tempo, como você tem às vezes na célula, tem uma dúvida, pergunta, e a gente vai respondendo, você pode dar exemplos, comentários, e experiências de vida, e isso é muito bom. Nós vamos começar hoje com o curso de Bibliologia. Espero que domingo que vem eu possa estar projetando aqui. Tudo está um pouco ainda difícil, né? Porque as pessoas nem todos podem vir na igreja. Então é o começo, a primeira aula, mas vocês têm aí a folha, vão acompanhando. Eu acho que vai ficar depois melhor colocando no telão, mas isso a gente passa para frente, né? Próximo domingo, se Deus quiser. Então, eu errei com o pessoal que estiver assistindo, porque eu falei que eu ia colocar a lição no Facebook. Só que eu tentei conectar aqui de manhã na internet da igreja e meu notebook não reconheceu a internet. Então, o que eu vou fazer? Você presta atenção, né, vai olhando aí a aula e quando eu chegar em casa eu posto. Aí a pessoa depois dá uma olhadinha lá. De manhã eu pedi desculpa, porque eu não penteei cabelo para sair de casa. De manhã eu vim ensaiar com o grupo de louvor, então não repara meu cabelo não. Enfim, vamos lá. Bibliologia. Biblos, como está escrito aí, uma palavra que vem do grego. Bíblia, que nós temos hoje, se origina de biblion, significa livros. Está no 3º parágrafo. Só adiantei um pouco. Logia é como nós temos fisiologia, é como nós temos, quem mais começa com logia, termina com logia? Fisiologia, biologia, psicologia. Logia é a terminação, que significa o estudo de, aprofundamento em alguma coisa. Sim. Não tem mais, faz junto aí. Então, Biblos vem de Bíblia, então o estudo, o aprofundamento nos livros, isso é bibliologia. Então quer dizer que Bíblia não quer dizer exatamente a Bíblia Sagrada, né? Já que vem do termo Biblion, que é do grego, pode ser usado para enciclopédias, para várias coleções de livros. Mas nós meio que apoderamos dessa palavra, né? Nós meio que tomamos posse dela. Quando se fala-se Bíblia, nós estamos citando a palavra de Deus que nós usamos. O começo da apostila fala aí que a Bíblia é um livro singular, ou seja, ele é único. Nós não temos um livro igual à Bíblia. Você tem um segmento de ficção científica. Às vezes você vai ter vários livros iguais. Filmes de terror são inspirados às vezes em livros antigos. Então você vai ter livros do mesmo segmento de filme de terror, por exemplo. Alguns tentam até copiar, por exemplo, o Corão do islamismo. No Corão, não sei se vocês conhecem o Corão, alguém já teve a oportunidade de ver, pegar, ler. O Corão foi escrito por Maomé, que a gente já ouviu falar, né, que foi o que inspirou o islamismo, a jihad islâmica e tal. Ele quer dizer que os palestinos também são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e eles também têm direito à terra prometida, a terra de Canaã, onde Israel está hoje, e que o Corão foi inspirado por Deus através do anjo Gabriel, que visitou Mohammed, então ele foi escrever o Corão. Aí você tem também, por exemplo, os livros hindus, são livros religiosos. Você tem o livro de Mormons. Alguém conhece sobre os Mormons? Que dizem que
o profeta Smith, alguma coisa Smith, não me lembro bem, recebeu do anjo também as tábuas de ouro com os mandamentos de Moisés e recitou para ele, ele foi escrevendo o livro de Mormons. Eles tentam copiar aquilo que a Bíblia é, mas na verdade nada mais é do que uma cópia bem chula, né, bem fraquinha, do que a Bíblia realmente representa. A Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos ver mais para frente, que ela demorou em termos de 1500 anos para ser escrita, desde o primeiro livro até o último. Então foi um período aí de compilação de 1500 anos, os personagens escrevendo, sendo registrados, sendo copiado, mantido, é lógico, pelo cuidado de Deus, né? É o maior best-seller mundial, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Tem grandes best-sellers por aí, mas igual a Bíblia não existe. Ela é o livro de longe o mais vendido no mundo. Ela foi escrita no Oriente Médio Antigo, aquela região ali, onde hoje é o Iraque. Não sei se vocês sabem, mas onde o Éden, o Jardim do Éden foi construído, ele é no Iraque hoje. Então às vezes você entende um pouco porque aquela terra é tão devastada, né? Tão destruída. Satanás parece que tem meio que ódio daquele lugar, né? Tem raiva, porque ali foi onde nasceu a humanidade, onde Deus criou Adão, Eva, criou o jardim no Éden. Às vezes nós erramos, porque nós falamos assim, o jardim do Éden. Na verdade o Éden é toda aquela região que está Irã, Iraque, aquela região ali do Golfo, porque ela é muito irrigada, então ela é muito verde, muito rica em minerais, muito rica em vegetação. E nesse Éden, Deus plantou um jardim. Então é o jardim no Éden. É uma área cercada, tipo, você tem uma roça bonita aí, um lugar bonito, e você tem um sítio na roça. Então é mais ou menos isso aí. E é uma região ali no meio do Iraque. Se você pesquisar no Google, você vai ver o rio Tigre e o rio Eufrates, até hoje existe. É até curioso, você vai lá e digita no Google Maps, você vai ver o rio Tigre, rio Eufrates, e fala que o Jardim do Éden foi construído entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então é algo milenar, né, pré-histórico, está lá até hoje. Foi escrito então nesse local no Oriente Médio e acabou por influenciar todo mundo. É o livro mais traduzido no mundo. Ele está em praticamente ou toda a Bíblia ou algumas partes da Bíblia, em quase todos os idiomas e dialetos do mundo. Ele é o mais citado, também é o mais perseguido, né? O mais odiado e também é o mais amado. A Bíblia é cheia de controvérsias. Quando Hitler ele fez essa investida para dominar o mundo, ele tentou destruir a Bíblia, queimar a Bíblia. Imperadores romanos tentaram destruir os cristãos, queimar os livros, os rolos que eles tinham das escrituras antigas. Então teve essa perseguição. A palavra Bíblia, como eu disse, não significa do grego Biblion, que significa livro ou rolo, e a palavra testamento no hebraico, keberit, significa aliança, um contrato ou um pacto. A Bíblia judaica é chamada de Velho Testamento pelos cristãos, mas para os judeus é apenas a Bíblia, eles só reconhecem o Velho Testamento. Alguns cristãos mais novos, quando a gente fala assim, eles acham estranho, porque nós sabemos que o judeu é o povo de Deus, escolhido por Deus, os hebreus, mas aí eles não creem no Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, mas como não? É o povo de Deus. Eles ainda vão ser resgatados por Deus ainda, os olhos deles ainda vão se abrir, mas hoje eles reconhecem apenas o Velho Testamento, que tem como nome para eles do Tanakh, que é o acrônimo, como um ajuntamento aí, pega emprestado 3 divisões de... 3 divisões, vai ficar feio, mas eu vou falar assim mesmo. 3 divisões de 3 divisões. Então assim, 3 partes de 3 divisões da Bíblia deles, que é o Velho Testamento. E essa, eu trouxe até por curiosidade, se vocês quiserem ver, essa Bíblia aqui, é Bíblia hebraica. Ela é interessante porque ela não é igual a nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e tal. Eles não têm essa sequência, a sequência deles é diferente. Ela tem o Pentateuco, depois tem os profetas, todos esses profetas, Samuel, Josué, Isaías, é tudo uma segunda divisão. Nós intercalamos, por exemplo, nós temos Samuel, né, e Ruth, Esther, depois vem Salmos, vem
Jó, Salmos, Provérbios, depois vem outros profetas, né? Que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias. Aí depois vem outros textos, a gente tem essa divisão. Eles não. Eles juntam todos os escritos. Por exemplo, Provérbios, Eclesiastes e Salmos são escritos comuns. Então tem uma divisão. Os profetas, 1 Samuel, 2 Samuel, Isaías, Daniel, são outra divisão. Então, essa Bíblia aqui é interessante porque ela tem até os nomes em hebraico. Eu vou estar passando para vocês estarem olhando aí. Mas vocês vão olhando e prestando atenção em mim também, tá? É a vantagem, viu, gente? Quem está aqui é poder pegar uns negócios. Eu vou trazer uns trem interessantes para vocês aí. Então, essa Bíblia hebraica, ela é a tradução literal do que era em grego, aliás, desculpa, do que era em hebraico e aramaico. As duas línguas principais que foi escrito o Velho Testamento é hebraico e aramaico. O aramaico, com o tempo, ele foi sumindo. Ele é tipo um primo próximo do hebraico, é como hoje o português de Portugal, o português do Brasil. Você conversando, você entende algumas coisas. Ou o idioma do sul, né? Bate, gente, você entende algumas coisas, você entende, né? Outras não entendem tanto. Um baiano conversar com nós mineiros aqui, fica um negócio meio... Mas você entende. Então o aramaico era mais ou menos isso aí. Era um primo distante que com o tempo ele foi sumindo. E hoje nós temos aqui por mais uso o hebraico, que é o que se fala lá em Israel hoje. Um hebraico também mais moderno, um pouco diferente do hebraico que se falava antigamente. Então qual que é a divisão para o povo judeu hoje? A Paula agarrou no negócio aí, você gostou, né? Achou legal, né? É interessante, irmão, você vê, abre os olhos para outros entendimentos, é muito legal. A primeira Bíblia conhecida pelos cristãos, então, foi qual, irmãos? Foi a judaica, foi a Bíblia hebraica. Essa foi a primeira Bíblia conhecida pelos cristãos. Quais foram os cristãos? Aqueles que se converteram após a morte de Jesus, que fizeram as primeiras traduções. Nesse curso nós vamos ver as primeiras traduções. Então, qual o texto que eles usaram? Foi em latim? Foi em grego? Foi em português? Não, foi o hebraico, e nós vamos ver também um pouco do grego. Então não foi em latim, como às vezes nós vemos a primeira Bíblia traduzida em latim, os papas falam em latim. Foi realmente esse idioma antigo, velho mesmo, da primórdia da humanidade, que é o hebraico. Então foi, né, no qual a profecia da vinda do Messias. Nós entendemos que o Messias é Jesus. Eles não. Eles esperam ainda o Messias, até hoje, vir que vai libertar Israel da escravidão, do domínio. Isso é da época dos romanos. Agora a Palestina tenta tomar o território de Israel. Então é até uma abertura para o anticristo vir governar sobre Israel, porque ele vai se apresentar como Messias. E isso é assunto para outro curso, né? Outro texto, se a gente tiver a oportunidade de chegar lá. A Bíblia judaica era conhecida em duas formas pelos cristãos antigos: a original em hebraico e aramaico, e a tradução grega, conhecida como Septuaginta. Alguém já ouviu falar da Septuaginta? Septuaginta, ela é uma Bíblia assim, quando Alexandre o Grande, por volta de 350, mais ou menos, 80, não sei, não me lembro bem, antes de Cristo, ele começou a campanha de domínio dele, que foi dominando lá a parte da Grécia, Itália, e atravessou o mar, foi dominando o Oriente, Norte da África, e ele dominou. Depois da morte dele, os seus generais, principais generais, dividiram essas terras, e cada um foi dominar uma parte. E teve que é o Ptolomeu, que ele governou sobre o Egito e algumas áreas da Ásia ali. E no Egito, nós já ouvimos falar da Biblioteca de Alexandria. Já ouviram falar? Bom que todo mundo aqui estudou geografia, história, né? Beleza, bacana. A Biblioteca de Alexandria era, na época, a maior biblioteca do mundo. Continha exemplares de várias línguas e vários livros escritos, filosofias. Então ele ordenou que separasse. Olha como que Deus ele é tão cuidadoso com a palavra dele. Ele separou 70 rabinos, 70 estudiosos. Separou mesmo, um não tinha contato com o outro, e entregou para eles a cópia, pode deixar aqui se você quiser, a cópia dos escritos hebraicos da Bíblia, e deu a eles a tarefa de traduzir para o grego. Por isso ficou conhecido Septuaginta, significa 70.
Alguns dizem que foi 70, outros 72. E todas essas cópias, a tradução se mostrou quase que perfeita. As 70 cópias do grego, do hebraico para o grego, quase que perfeitas. Tiveram alterações apenas de algumas palavras, algumas coisas poucas. Então Deus preservou a palavra dele, para que quando ela fosse traduzida para outro idioma, não houvesse nenhum erro. Isso significa alguma coisa para nós? Significa. Por quê? Você vai encontrar alguns ateus, algumas pessoas de outras religiões, vai falar com você que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela não é verdadeira porque foi escrita por homens. Alguém já passou por essa situação? Já se deparou com essa situação aí? Ah, mas o cara escreveu, ele pode ter colocado alguma coisa dele. Como que eu vou saber que tudo que está escrito ali foi mesmo da parte de Deus? Então eles querem anular a Bíblia dizendo que homens escreveram, então eles podem ter colocado palavras dele. Mas a palavra de Deus, ela é algo que o próprio Deus ama, ele preserva. Então 70 homens poderiam cada um ter colocado a sua palavra na Septuaginta, concorda comigo? 70 homens poderiam cada um ter escrito o seu pensamento, a sua, como eu vou dizer, interpretação a respeito do texto, mas as 70 cópias saíram iguais. Então quer dizer que isso é algo vindo de Deus. Nenhum colocou a sua palavra particular. E Deus continuou preservando, porque da Septuaginta, quando Jesus nasceu, Israel tinha sido dominado por gregos e depois por romanos. E não sei se vocês já ouviram falar do helenismo, que é a cultura grega sendo imposta no Oriente Médio. Isso é o helenismo. Então o grego era o idioma dominante na época. Quando você quer ter uma boa oportunidade de emprego, você estuda inglês, né? Você vai a qualquer lugar do mundo, você pode não falar o chinês, mas você encontrar alguém que fala inglês. Então o grego na época ele era assim, ele era o idioma dominante. Então usava-se muito a Septuaginta. Os judeus estudaram a Septuaginta, estudaram em hebraico. Jesus citou muitas versões da Septuaginta, da Bíblia do hebraico traduzido para o grego. Então quer dizer, é tudo de Deus ali, não houve mudança nenhuma, não houve alteração nenhuma. Mesmo com essa tradução, Deus preservou a palavra dele como que original. Eu saí do texto aqui, né? Então vou voltar aqui. A terceira linha: Jesus e os apóstolos leram, citaram e viveram o Tanakh, pois o Novo Testamento veio a partir do nascimento de Jesus. Tanto o Tanakh quanto o Novo Testamento são expressões divinas e humanas de uma história judaica inspirada por Deus para tocar toda a humanidade. Apesar de uma tentativa de uma parte de teólogos modernos tentarem excluir o Velho Testamento, excluir o Tanakh, né, da igreja moderna, alegando que a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, completa ou revoga a velha aliança. Isso se torna um erro grave, pois um completa o outro. Olhar para o passado é contemplar o futuro. Os dois testamentos se completam e formam uma só história. O próprio Jesus citou várias vezes o Tanakh. Isso é interessante a gente citar também, porque tem muitas igrejas modernas, igrejas adjacentes aí do século XX, que elas não aceitam o Velho Testamento. Elas não leem o Velho Testamento. Para elas o Velho Testamento é só uma historinha, não vale de nada. Porque o que importa é a partir de Jesus Cristo. É Jesus que dá a vida eterna, é Jesus que morreu, então só estuda o Novo Testamento. Isso é um erro gravíssimo, porque se fosse para ser assim, nem Jesus tinha citado as escrituras do Velho Testamento, e ele citou várias partes. Nós vamos ver aqui, inclusive, para mim, a mais marcante é quando os pais deles estavam voltando da festa de Jerusalém, que perderam Jesus, foram procurar Jesus, não acharam Jesus. Voltaram e encontraram Jesus aonde? Numa sinagoga, debatendo a Torá, ou seja, debatendo o Velho Testamento. Se não fosse necessário o Velho Testamento, Jesus não estaria nem citando, igual nós vamos ver muitas partes. Jesus aceitou a escritura do Tanakh, que é o Velho Testamento. Tá ela aí, está aqui. Deixa eu só passar a imagem ali para quem estiver vendo, que eu achei interessante.
Eu gosto muito dessas coisas, irmãos. Jesus citou o Tanakh, né, como sendo precisamente histórico. Isso é particularmente interessante se considerarmos que Jesus, como um membro da Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, como nós vemos na criação do mundo, né, ele mesmo fez parte dessas histórias. Jesus considerou esses eventos e pessoas como, peraí que pulou aqui, como reais, ou seja, o Velho Testamento, a história das pessoas é algo real, concordou com o que está escrito, a descrição bíblica de cada um deles, senão eu teria contestado, né, irmãos, falado que não é bem assim. Jesus corrigiu muitas pessoas, incluindo escribas, sacerdotes, fariseus e até as próprias tradições da época, mas ele nunca corrigiu as escrituras. Isso é interessante. Jesus corrigiu os fariseus, a todos que viviam na época, ele enfrentou, confrontou, mas a escritura nunca, ele disse que ela estava errada. Jesus repetidamente demonstrou que ele cria que o Antigo Testamento era verdadeiro e era a palavra de Deus. Algumas citações aí, irmãos, aí vocês vão ficar mais fácil ver os textos depois, né? Adão e Eva, ele citou, por exemplo, Mateus 19, Marcos 10, Noé e o dilúvio, Mateus 24, Lucas 17, Sodoma e Gomorra, Ló, Mateus capítulo 10, Lucas 17, Jonas, Isaías, Elias, Daniel, citou Abel, citou Moisés. Isso eu estou dando aqui a relação com os textos, né, de todas as partes do Velho Testamento que Jesus citou. Ele discutiu sobre o Tanakh com rabinos, né, quando era criança, está escrito aqui. O Tanakh tem divisões diferentes, como eu já disse aqui, né, que foi dito. A primeira divisão é o Torá. Nós já ouvimos falar muito em Torá aqui na igreja, né? Torá é os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós conhecemos, sabemos que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas quando você conhece o idioma original da Bíblia e você começa a fazer traduções, o mundo abre na sua cabeça e outras possibilidades aparecem. Quando eu conheci a tradução literal dos nomes, eu achei isso fantástico, interessante. E me abriu um outro significado a respeito do Velho Testamento e a importância dele para os cristãos. O primeiro livro, no original hebraico, o livro tem o nome, os livros tinham o nome do primeiro acontecimento, da primeira frase. Por exemplo, Bereshit, nós sabemos que significa no começo ou no princípio. Shemot, os nomes. Vaikra, chamou. Bamidbar, no deserto. Devarim, e falou. Então, o Bereshit é o nosso Gênesis. Shemot é Êxodo. Vaikra, Levítico. Bamidbar, Números. E Devarim, Deuteronômio. Quando traduziram para o latim, depois para outras línguas, em português, a Igreja Católica deu esses nomes que nós conhecemos: Gênesis, Êxodo, Gênesis início, Êxodo a saída, e por aí vai. Mas eles continuam mantendo o original, como nós vimos aqui, né? Torá, Bamidbar, Vaikra, Devarim, você vai ver isso aqui. Então, significa Bereshit, Gênesis, no princípio, os nomes, chamou no deserto e falou. Relacionando os nomes fica assim. Olha como que já Deus, desde o princípio, ele tinha um propósito, né? No princípio, os nomes chamou no deserto e falou. A Torá significa isso. No princípio, Deus chamou os nomes no deserto e ele falou. Então, o que ele falou? Os nomes aqui que Deus chamou, é lógico, são as 12 tribos de Israel, que a partir de uma delas veio nascer Jesus. Para os judeus, Josué, ele é uma parte da Torá, porque Josué ainda continua contando a história da conquista da terra de Canaã, que para eles é muito importante. Então Josué é um complemento da Torá. E a tradução dele, Josué significa Yehoshua, significa salvação.
Então vamos juntar a Torá com Josué, significa: no princípio os nomes do deserto chamou e falou palavras de salvação. Bonito, né? Dá até arrepio na esquina, né? O cabelo da gente até arrepia, né? Sempre que eu vejo isso, então, o que é o começo da palavra de Deus? Deus chamou pessoas no deserto, para elas falou uma palavra de salvação, porque da tribo de Judá nasceria Jesus Cristo, e Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, para perdão dos nossos pecados. É isso que significa o começo da Bíblia, palavras de salvação. O tempo todo a Bíblia é palavra de salvação, é tentar salvar a humanidade. E ele continua a segunda divisão, então, os Naviim. Navi é profeta. Se vocês não sabem, o sobrenome do meu filho é Navi, Ítalo Navi, significa profeta, que contém Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Igual eu falei com você, os profetas estão todos juntos, sendo que Samuel não tem divisão, Reis não tem divisão, para eles é Samuel só um, não tem primeiro e segundo Samuel, Reis também não. Ketuvim, que significa os escritos, né? Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Ezequiel, Esther, Daniel, Neemias e Crônicas. Como estudamos a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, são de origens e relatam uma história hebreia, uma história judaica, mesmo que muitos tentam não admitir. Sendo assim, o Velho Testamento foi escrito no idioma dos descendentes de Jacó, Abraão, né, coisa bem antiga, pré-histórica, vamos dizer assim, coisa de 4, 5 mil anos atrás. E esse idioma é o hebraico. Eu não citei aramaico, aramaico praticamente não existe. Também foi usado o aramaico, idioma próximo do hebraico, também usado na região. O Novo Testamento foi escrito por judeus, porém em grego, idioma predominante na época. Eu tenho aqui a Bíblia nas línguas originais, vou passar também para vocês verem. O Velho Testamento, o Novo Testamento em grego e o Velho em hebraico. Sei que vocês não vão entender, mas eu acho interessante ver assim mesmo. Aí você vira de um lado e vira do outro. Por que isso? Porque o hebraico, ele é legal, que ele é da esquerda, esquerda para a direita. Nós escrevemos da direita para a esquerda. Isso. Então, da direita para a esquerda, como um livro em português, você vai achar o grego, Novo Testamento. Aí você vira para trás, da esquerda para a direita, começa em Gênesis, na última folha, você vai ter o hebraico, começando então da esquerda para a direita. Os materiais usados. Eu gravei eu tenho um canalzinho lá no Facebook, no YouTube de estudos bíblicos, né? E alguns estudos eu falei a respeito de pré-história, dinossauros na Bíblia e tal. Então eu falo sobre isso. Nós temos um problema com a Bíblia de entender e querer que a Bíblia seja como é no século 21. A linguagem, os ideais, os propósitos. Não é, né? Apesar de quase tudo ser muito atual, as palavras, mas ela foi escrita há 2000 anos atrás, no mínimo 2000 anos, já está aí, né? Estamos em 2020. Alguns evangelhos foram escritos bem depois da morte de Jesus, mas vão pôr 2000 anos atrás, só o mais novo, que é o Novo Testamento. O Velho Testamento, então, é 2, 3, 4 mil anos atrás. Então, é para um povo antigo, é para um povo simples, é para um povo rude, é para um povo tosco, né? É para um povo que enfiava a faca mesmo. Tem gente que fala, Deus é assassino, não sei o quê. A época era essa. A época pisava no calo do outro lá, o cara tirava a faca e enfiava nele, e o negócio era esse aí, era pau quebrando mesmo. Era uma época antiga, pré-histórica. Tem um texto jurídico muito antigo, que chama Código de Hammurabi, já ouviram falar? O Código de Hammurabi foi um dos primeiros textos legislativos de uma nação, lá na Babilônia, coisa antiga, mais de 4 mil anos atrás, e lá ele falava que era o olho por olho. Essa expressão vem de lá. O cara te feriu, fere ele também, te cortou, corta ele também. E o negócio era assim, não tinha conversa, não tinha ministério público, não tinha defensoria pública, não, o negócio era na faca mesmo. Então esse era o povo que vivia antigamente.
Então, como que eles escreviam? Puxando um pouco da história, a escrita, ela começou, os primeiros registros de escrita, há mais de 4.000 anos atrás, na região da Babilônia. Então, eram praticamente formas e desenhos que significavam uma frase, significavam a palavra, como hieroglifos egípcios. Então, eles escreviam mais ou menos assim. Esse português bonito que nós temos aí, ele foi sendo aprimorado de idiomas antigos. Então, eles escreviam primeiro em pedras. Eram pedras marcadas. Está escrito aqui como as tábuas da lei de Moisés, por exemplo. As tábuas da lei, elas foram escritas em quê? Em pedras. Uma parte das escrituras chamada Pedra Moabita foi achada em 850 a.C. É uma pedra de basalto, um tipo de mineral, né? Com uma inscrição sobre Mesa, rei de Moabe. Está registrada a conquista de Moabe por Onre, rei de Israel, após a morte de Acabe, filho de Onre. Mesa revoltou-se depois de prestar vassalagem por 40 anos, e essa inscrição completa confirma o relato em 2 Reis. Então, era escrita assim, irmão, pedra, nós vamos ver outros materiais, cunhada ali, batendo. Argila, ela era preparada em formas quadradas, e quando ela ainda estava molhada, mole, quase para secar, eles iam marcando a argila e escrevendo, depois deixava que ela secasse totalmente, com um material tipo um estilete. Madeira, usava-se madeira, também tem um texto de Isaías 38, fala: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro, para que fique registrado para os dias vindouros. É legal essa expressão. Abacuque 2:2 fala: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava em tábuas. Às vezes nós lemos textos da Bíblia, mas nós não prestamos atenção nos detalhes. Nós já lemos esses textos, já ouviu falar em pregações várias vezes. Escreve em tábuas, porque era o que era usado, não era o papel. Aí o camarada tinha que ter trabalho de ir lá, pegar um pedaço de madeira preparado e ficar batendo o martelinho, igual um formão, um carpinteiro faz hoje para escrever, e era assim que era feito, algo bem rude. Couro, tira de aproximadamente 30 centímetros, era presa em pedaços de madeira, cada um de um lado formava um rolo, e aí nós já vimos muitos filmes assim, né, que abre aquele rolo, lê, depois enrola de novo. O velino e o pergaminho, o papel velino de francês antigo, velin, para couro de vitelo, é uma pele de mamífero preparada para receber manuscritos, uma pele curtida e toda minuciosamente preparada para se escrever. E impressão é a produção de páginas soltas, códices e livros. Diferencia do pergaminho por ser produzido com peles de melhor qualidade, sendo um papel muito compacto, liso e acetinado. Nós vemos isso também. Quem assistiu o Hobbit? O Senhor dos Anéis? Assistiu? Aparece lá, né, aqueles livros, aqueles grandão assim, com aquelas folhas grossas. Muitos deles representam essa época, que era um tanto de folha de couro, mais trabalhado, mais fino, presa em barbantes ou peças de metais, e aí virava aquele trem grandão. E assim era, para fazer um livro, era várias e dezenas desses exemplares para fazer um livro que hoje a gente tem tão fácil na mão, né? Imagina que é tanto de couro amarrado, e da página 1 a 10, da 10 e tal, e era muita coisa. No Novo Testamento, o material mais usado foi o papiro. O papiro é uma planta parecida com bambu. Ela é criada pelos egípcios por volta de 2.500 anos antes de Cristo. O papiro é obtido e utilizado a partir da parte interna. A bulba, antigamente falava bulba, hoje em dia fala ainda bulba não, né? Mas é o miolo da planta. Tem lá uma massa. Eu sou tão velho assim, gente? Vocês nunca ouviram falar disso? Bom, a parte interna do bambu tem uma massa branca, que eles vão tirando aquelas tiras e formando. Então eles fazem um triângulo, um xadrez, aliás, dessa tira, bate, põe na água, deixa secar, depois amassa de novo, e vai fazendo, vai curtindo, até ela ficar mais fina e uma fibra se soldar com a outra e formar um papel. Eu acho legal, eu vi um dia produzindo papiro,
O pessoal fazendo como era antigamente é muito legal. Tem umas pedras grandes que eles colocam em cima, vai prensando. Aí aquilo que era grosso fica fininho. É muito interessante. A mente do homem já era muito evoluída, né? O papiro é obtido através da parte interna, né, branca e esponjosa do caule do papiro, cortado em finas tiras, que eram posteriormente molhadas, sobrepostas, cruzadas, prensadas, né, para depois serem prensadas. A folha obtida era martelada, alisada, colada ao lado de outra folha para formar uma longa fita que era para ser enrolada igual aquele rolo que nós vimos de couro. Então era um negócio meio trabalhoso, irmãos. As tintas que eram feitas, é como a gente às vezes fazia trabalho de escola. Pegava lá, por exemplo, a terra vermelha para fazer uma tinta, ou o carvão, alguns animais. Quando a Bíblia fala que eram feitos tecidos e roupas de carmesim, de azul, de púrpura, aquilo tudo era feito de animais ou de plantas. Tem um molusco na região de Israel que o sangue, as entranhas dele é um azul muito bonito, que eles usam para tingir. Tem a planta, o carmesim é uma planta. Então, quer dizer, tudo coisa natural, tudo coisa da terra. Ossos queimados, misturado com azeite, e qualquer material desse, que desse liga, né, que ficasse, que colasse. Era escrito com penas, instrumentos parecidos com penas, feitos de talo de bambu e capim. Para os materiais duros, como argila e madeira, usava os instrumentos, estiletes ou de faca. Aquela caneta, que às vezes é cara, só rico que tem, inclusive seria um ótimo presente de aniversário ou do Natal, se você quiser me dar. Aquela caneta de tinteiro, né? O que é o tinteiro? Tem a tinta e um rasgo no bico da caneta e vai saindo a tinta. Ela é inspirada nessas épocas que se molhava a pena, apenas sugava um pouco da tinta e ia escrevendo com a pena. Então, sombras do passado aí, né? Não existe nenhum manuscrito original dos textos bíblicos, tá, irmãos? Isso aí, nós não vamos esconder isso, que realmente não tem. O que existe são cópias fiéis, ou seja, comprovadamente traduzidas, como a Septuaginta, não houve alteração, usada pelos ateus, incrédulos ou cientistas para tentar denegrir as escrituras, né? Falar que não é. Dizem que se não existe o texto original, o que se tem hoje pode ter sido alterado pelos que copiaram. Porém, ao se estudar a Bíblia, vemos que isso é impossível, pois, como poderia, depois de tantos anos, intervalo de livro para o livro, de um livro para o outro, né, irmão? Depois de tantos anos escrevendo, séculos e séculos, 15 séculos, todos os livros fecharam uma história tão perfeita e tão completa. É como se eu começasse a escrever hoje, e aí eu morresse, viesse o meu neto, completar essa história que eu comecei a escrever, depois o meu livro vai completando, mas tudo encaixar perfeitamente assim, como a Bíblia encaixa. Se não for por Deus, não tem condição. Como poderia tantas profecias escritas por pessoas simples e diferentes, né, se cumprir ao longo do século, se não fosse por revelação divina? Mesmo se essas evidências não forem aceitas por serem religiosas, temos científicas e históricas que comprovam a revelação da Bíblia. Ou seja, Deus revelou coisas divinas, profecias, maioria profecias. Alguém pode falar, isso não é de Deus e tal. Mas a Bíblia revelou muita coisa que é física, cientificamente comprovada. Por exemplo, começamos com Adão e Eva. Adão e Eva, primeiros humanos da terra. Formou Adão de onde? Do barro. Barro é terra. Então Deus é tão sábio. Tinha como Moisés fazer, pegar a carne humana, pegar um ser humano, dissecar ele, fazer estudos de laboratório e depois descrever a composição do corpo humano? Moisés naquela época escrevendo? Tinha? Não tinha, né? Não tinha nem laboratório, nem aparelho científico, não tinha. Mas Deus deixou isso escrito. Deus fez questão de revelar que o homem foi feito do barro da terra. Hoje, a medicina, a ciência comprova que tudo que tem na terra tem no homem. Só as moléculas são dispostas de forma diferente e é a mesma composição. Peguei algo básico aqui, ó. Carbono, 23%, cálcio 1,4%, fósforo, nitrogênio,
enxofre, sódio, potássio, metais como ferro, zinco, cobre. Quando você está com anemia, você está fraco, o médico te dá o quê? Compostos minerais. Compostos minerais é coisa da terra. Então você está bebendo um comprimido de terra. E o ser humano foi criado disso. Então, nós somos sábios, né? Cremos nessas coisas. E Deus é muito sábio. Tem a relação aí. E Eclesiastes vem confirmar. O que Salomão falou em 12:7? O pó volte à terra, como a terra o deu. Coisa mais sábia, irmãos. É muito profundo isso. Como Deus criou, revelou e deixou registrado que Ele sabia como era. A circunferência da terra. Tem algum terraplanista aí? Tem não? Vocês acreditam que a terra é plana? Se navegar demais cai no fundo do planeta? Tem uns terraplanistas aí, está crescendo, né? Teoria da terra plana. Mas antes de haver os filósofos gregos falando sobre isso, Deus já tinha revelado a Isaías, que fala: eis que está sentado sobre a redondeza ou a circunferência da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para eles. Então, enquanto o povo ainda acreditava que a terra era plana, ou não se cogitava uma terra redonda, Deus já revelou que a terra era redonda. Então é algo científico também. Se não vão acreditar que é a palavra de Deus, vão acreditar pelo menos nas revelações científicas, né? Então eu deixei só duas dessas, vai ter mais numa parte do estudo que é a veracidade da Bíblia. Tem um outro aqui que é a extensão do universo, porque também antigamente se cria que o universo tinha um tamanho, que ele não era infinito, quase infinito, como hoje ainda está crescendo, né? Isaías 59, 55, 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então eles criam, na época dos antigos, que era só onde se via. Olhava para o céu, você via o azul, e era aquilo ali. Tudo era aquilo, não tinha um universo, não tinha depois, não era esse infinito que nós vemos hoje. Mas Deus revelou que os céus de Deus eram mais altos do que os céus que os homens acreditavam que era o limite. Então Ele já revelou que havia um universo acima daquilo que a ignorância dos homens achavam que era o limite, o céu azul, só vai até ali. Ele revelou, não tem um outro céu, que no caso o universo, acima do que eles criam na época. Então era uma outra revelação divina que só foi ser provada depois também, pelos gregos, com os aparelhos que eles inventaram. Aí tem a descrição, eu não vou ler tudo, porque a gente já está quase terminando. Só 2 Coríntios capítulo 12, 22 também fala interessante, quando Paulo fala, né, conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E então eles, depois a ciência veio descobrir o primeiro céu, que é a atmosfera, o segundo, que é a estratosfera, sei lá, aquele céu depois ali, que não tem ar, e o universo. Então, mas ele já estava falando do terceiro céu, que é o universo, onde invisivelmente está o trono de Deus. E aqui está falando sobre os conceitos das camadas atmosféricas, você vai ler. E tem outros avanços aqui, científicos, que está relatado. Só um que eu vou falar agora, que eu acho ele muito interessante, a gente usa muito em escatologia, que é o avanço da tecnologia. Daniel 12, 4 fala: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim. Muitos o esquadrinharão, ou seja, vão estudar, vão tentar desvendar, e o conhecimento se multiplicará. Na era digital está assim, né, irmão? Tem um outro também que vale a pena você ler, que é o surgimento das nações, aquela estátua de Daniel. Ele vai falar sobre o surgimento de cabeça de ouro, peito de prata, pernas de bronze, pés de ferro. Nações, irmãos, estava profetizando sobre nações que nem existiam ainda. Deus já tinha revelado a Daniel que ia nascer essas nações, antes delas existirem. Então, isso é algo fantástico. Bom, vai falar sobre isso aí, nós já lemos e tal.
Vou finalizar aqui, ó. No final, né, nós guardamos uma revelação impressionante, que a Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade, assim como os algarismos romanos, irmãos. Isso aqui é só uma introdução sobre a Bíblia, né? Essa é a aula de hoje. Os algarismos romanos nós estudamos na escola, que eles representam números, né? Assim, 1, 2, 3, e coloca o V, o pauzinho antes do V, forma 4 e tal. No hebraico também se usa isso. As letras, elas representam números. Então, aquele que não acredita que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e inspirada, escrita por homens inspirados por Deus, se não acreditaram diante dessas revelações científicas, que no estudo são muitas, eu falei só algumas, quando você pega o início da Bíblia, que é assim, Elohim, Bereshit bara Elohim. Bereshit no princípio, bara criou, Elohim, Deus. Essas letras, elas também têm números, como no idioma grego. Cada letra representa o seu número. E aí acompanha o estudo aí, que está desenhado aí para vocês verem. Bara, Bereshit bara Elohim, Vet Haaretz, que é do princípio criou Deus os céus e a terra. Se você pegar essas três palavras, Deus, céus e terra, você tem a descrição de Deus, universo, soberano, criador, fora da atmosfera do nosso planeta. Você tem os céus, onde potestades, principais, anjos estão conectando Deus com a terra, e você tem terra, que representa o homem. Você tem também o Espírito Santo intercedendo por nós. Céu representa isso, não é assim? Para nós cristãos, terra representa o que é humano, representa nós, e Deus representa todo o universo, o poder. Sabemos que o 7 representa o número de Deus. Se você vai ver, pesquisar, você vai ver que 7 representa Deus. Se você somar essas letras, você vai ter o número 777. 3 vezes 7. Céus, Deus, os céus e a terra. Deus, o Espírito Santo e o homem. Interessante isso também, assim, você pegar 3 vezes o número 7, 3 vezes representado o homem, o Espírito Santo e Deus. Então isso não só representa as palavras, como também o número de Deus. 3 vezes Deus agindo nos céus, agindo na terra e no trono dele onde ele está. Isso também está aí, tem um pouco aí do idioma hebraico. E infelizmente a gente vai terminar aqui, porque eu prometi ser 1 hora só, né? 11 horas da manhã, as irmãs têm que fazer o almoço, e eu também. Então, nós vamos encerrar aqui, e domingo que vem a gente continua a partir de onde nós paramos. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Esclarecido? Muito bem. Então convide outras pessoas para vir, vamos fazer um movimento aí durante a semana, para a gente ter, rapidinho, 1 hora só, né, irmãos? Eu acho que dá para a gente ter mais pessoas aqui. Tá bom? Então Deus abençoe, e mais à noite a gente está aí no culto.